Viva Boas Práticas de Mediação e Conciliação.dn, onde respondo em especial a dúvidas, curiosidades e também partilho aqui dicas e aprofundo técnicas. E o ponto é, Dulce, ao sair da reunião individual com opções já apresentadas por um dos intervenientes ou eventualmente até pelos dois, quem é que as apresenta depois quando eles vão para a reunião conjunta? Bom, este tipo de dúvidas exige uma recapitulação sobre alguns princípios da mediação, em especial sobre os pilares que definem os objetivos do processo. Então vamos lá. Quais é que são os objetivos do processo de mediação? Que nós precisamos de lembrar sempre, ok? Independentemente dos quilómetros e do chão que já percorremos a realizar mediações. 1. Auxiliar e estimular os intervenientes a identificarem ou a desenvolverem soluções consensuais para aquela situação, para aquele problema, para aquela controvérsia. Então, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios para todos, ok? 2. Visa o restabelecimento da comunicação. Recapitular estes princípios, estes pilares é fundamental para nós identificarmos que o problema, verdadeiramente, o desafio, está na nossa condição humana imperfeita e que, eventualmente, com alguma falta de profissionalização ou com uma certa tendência para encurtar caminhos que levam alguns profissionais a quererem assumir uma parte do protagonismo no processo de mediação que verdadeiramente não lhes compete. Eu já disse aqui em outros encontros que tive com vocês que na mediação existem 3 protagonistas. O mediador e a mediadora também são protagonistas, mas eles precisam de ser protagonistas naquilo que lhes compete, ok? Então, dentro dessa lógica, ao sair da reunião conjunta, nós precisamos efetivamente de entender o que é o propósito da mediação, o que é o propósito da reunião conjunta e o que é o propósito da reunião individual. Eu já falei aqui, como referi, sobre a existência desses 3 protagonistas no processo de mediação e o seu conteúdo. Então, os mediados e as mediadas, eles aceitam o processo, constroem e escolhem o resultado. Então, isso é protagonismo dos mediados. Os advogados e as advogadas auxiliam os seus clientes a construírem as melhores soluções dentro daquilo que são os critérios legais. Então, esse é o protagonismo desses profissionais. A nós, que atuamos como mediadores quando estamos no exercício dessa função, precisamos de entender que o nosso protagonismo é sermos técnicos, que exercemos uma atividade para que o processo aconteça e que vá evoluindo de etapa em etapa, de acordo com os princípios, com as regras e também com os objetivos. Então, conforme foi possível analisar, inclusive no evento que eu realizei, o Roadmap da Mediação, e que também eu desenvolvo na mediação na prática.dn, existem momentos ou etapas do processo que precisam acontecer para que se alcance os objetivos pretendidos. E com isso, quando nós falamos desse movimento do processo, dessas etapas do processo, nós precisamos de entender que, se foram construídas soluções, importa que os mediadores preparem os mediados para que eles próprios partilhem essas ideias na etapa adequada, com o objetivo de quê? De que a mesma possa ser verificada, analisada, aprimorada ou aceite, de acordo com o que os intervenientes venham a considerar mais adequado. Isto é muito importante. Então, eu, quanto mediadora, eu preciso de, surgiu uma solução na reunião individual, preparo aquele mediado em relação àquela solução para, e agora, que nós vamos para a reunião conjunta, como é que você vai apresentar? Qual é que você considera que vai ser a reação do outro? Essa solução vai ser bem aceita por ele? Quais as dificuldades ou os desafios que você entende que ele vai apresentar? Você está preparado para essas respostas? Esse é todo o trabalho que o mediador e a mediadora têm de fazer nesta transição da reunião individual para a próxima reunião conjunta. Então, por favor,
quando são apresentadas opções nas reuniões individuais, quem apresenta essas opções na reunião conjunta devem de ser os mediados. Porquê? Porque eles são os protagonistas em relação, como nós falámos anteriormente, a não só aceitarem o processo, mas a construírem e a escolherem o resultado. Por isso fica aqui a dica. Desejo que de facto comecem a identificar as etapas do processo de mediação, o roadmap nesse sentido, acredito que ajudou bastante, e nós identificarmos para que é que nós estamos a realizar determinado ponto e o que é que com esse ponto em concreto e o que é que com esse momento em particular nós precisamos de desenvolver. Então, lá no roadmap nós falámos, olha, temos as declarações iniciais, é assim que o processo começa. Depois nós vamos aprofundar, vamos trocar informações. E em seguida o objetivo seguinte é nós começarmos a considerar quais as possibilidades de soluções que estão ali em cima da mesa. E com isso, em termos do procedimento, nós podemos utilizar reuniões conjuntas ou reuniões individuais. E eu já disse também aqui em outros encontros que não há uma ordem, nós podemos começar por uma ou por outra, dependendo do contexto, das necessidades, da situação, daquilo que são as particularidades dos intervenientes e outros critérios objetivos. Então, o que nós precisamos aqui de entender de uma forma mais profunda é que se nós já estamos, se nós escolhermos ir para uma sessão individual, para um encontro individual, uma reunião individual, foi porque havia algum constrangimento, havia alguma dificuldade de partilha, havia alguns receios que foram trazidos para cima da mesa, havia alguma dificuldade da comunicação, alguma barreira da comunicação, havia algum impedimento à construção de soluções por eventuais N situações de medo, de receio, de falta de confiança ou de falta de segurança, whatever, o que for. Aquilo que importa é nós identificarmos que escolher fazer uma reunião individual tem também em si uma justificação. Isto é, eu não vou para uma reunião individual porque eu tenho que ir bater meta ou porque eu tenho que ir cumprir com esse propósito. Não, o processo de mediação ele é flexível, ele é informal e isso permite-nos nós colocarmos o quê? Fazermos o tal fato à medida. Isto é, identificarmos quais é que são efetivamente as necessidades daqueles intervenientes e com isso nós conseguirmos dar uma resposta que seja uma resposta à medida. Então, se nós escolhermos a sessão individual, nessa sessão individual o que é que vai acontecer? Bom, acolhimento, tratar de porquê é que nós fomos para ali, identificar, fazer, eventual, aplicar algumas técnicas que poderiam ser constrangedoras se fosse conjuntamente, utilizar um BATN, utilizar uma análise SWOT, entre outras ferramentas que nós temos à nossa disposição, e por fim, verificar quais são as possíveis soluções, como pode melhorar essa solução, como essa solução vai ser aceite pelo outro, quais desafios poderemos ter na apresentação dessa solução. E depois de tudo isso, aquilo que vai acontecer é de facto, então agora que nós já encontramos aí uma possível solução, nós no nosso próximo encontro vamos poder apresentá-las sem compromisso, porque é isso que vai acontecer na próxima etapa do processo. Então, como é que você pensa apresentar essa possibilidade, essa co-construção dessa possível solução? Isto é o quê? Preparação do mediado para que ele mantenha o protagonismo e para que ele apresente a sua solução, ok? Então, esta é a dica que fica. Compartilhe aí nos comentários o que é que a minha fala te despertou, realidades que você já vivenciou, alguns desafios ou algumas dificuldades. Faça as suas perguntas, traga os seus comentários, compartilhe com alguém que precise deste conteúdo, guarde para ver ou rever com mais tempo e já sabe, clique aí se gostou, porque isso também é importante para eu efetivamente continuar aqui a partilhar conteúdos com vocês. Da minha parte, muito obrigada e até ao nosso próximo encontro.